Elaborar um plano diretor é essencial para a organização das cidades. O Estatuto exige isso para cidades com mais de 20 mil habitantes, mas a elaboração e execução de planos diretores não são um dever de casa bem assimilados em muitos municípios. Acompanhe. O plano diretor tem que ter uma lei específica, quer dizer, além da lei federal, que foi o Estatuto e levaram 11 anos, precisa lei específica para as áreas que serão consideradas que não estão cumprindo a sua função social. Eu pergunto, quantos planos diretores identificam essas áreas? E dos que identificam essas áreas, quantas áreas aplicou-se a obrigatoriedade do parcelamento? Quantas áreas aplicou-se a obrigatoriedade da edificação? Em quantos municípios se aplica efetivamente o IPTU progressivo? Em quantos municípios? Nenhum. Desafio a dizerem, um que aplicou a desapropriação com títulos da dívida pública. E não se conta nos dedos de uma mão, senador, quantos estão aplicando o IPTU progressivo no tempo, ou quantos estão exigindo a edificação e o parcelamento compulsório. Então, o cerne do Estatuto não está ocorrendo. Também a gestão desses planos diretores no município é um problema muito sério, muito grande. Não dão a importância desse instrumento da gestão, do ordenamento da cidade que deveria dar. Então, ainda temos um muito grande. Apesar de ter os planos dessa discussão, então a Maria ainda não obedece na sua gestão à questão dos planos, que eu acho que isso nós precisamos, ainda estamos aí nesse debate, nessa discussão, ainda de uma pressão mais dos próprios movimentos do que da própria execução, da própria vontade que tem na gestão de fazer e aplicar os planos. A questão do controle social. Eu acho que a gente tem feito muito bem o nosso papel. E o Estatuto da Sociedade nos dá uma porta aberta para que traga elementos para a gente poder fazer isso. Mas precisamos ter governos também parceiros, que não somente incentive a comunidade, que o município não somente promova quando a gente provoca, porque é verdade, Baixeira, somos nós que temos provocado a questão da criação dos planos diretores, mas não queremos o plano diretor para criar, ser votado lá na Câmara de Vereadores e depois ficar engavetado, lá dentro do gabinete do prefeito ou lá na Câmara de Vereadores. É implementar, é ter coragem de romper com o setor empresarial, que não olha a questão da perspectiva de dividir por igual com a sociedade, é romper e aplicar as ferramentas. Trata-se de plano diretor das cidades, que coloca todas as ferramentas, tudo bonitinho lá no papel, passa-se pelo Legislativo lá na Câmara de Vereadores. Mas depois fica engavetado, e nós não queremos que fique engavetado, nós queremos que vá para a prática, para poder regularizar a situação das terras, para poder ter elementos que a gente possa, repito, combater a questão dos despejos, para que a gente possa ter equipamentos dentro das vilas e favelas, para que a gente possa ter direitos. O desafio, eu vou trazer o desafio através de um exemplo. Recentemente eu estava escutando uma discussão da cidade de Nova York, sobre a utilização e aí se falava de saúde, mas era no âmbito do Conselho das Cidades, o prefeito de Nova York propondo ao Conselho das Cidades a discussão sobre o uso da bebida adocicada, em que ele queria reduzir de 500 mililitros para um pouco menos que isso, a metade disso, a distribuição na cidade. E o prefeito não consegue impor isso, isso é discutido no âmbito do Conselho das Cidades. Então, para mim, eu acho que o seu grande desafio é chegar a um estágio dessa natureza nos conselhos municipais, principalmente. Eu queria citar aqui também um modelo que foi no Nordeste, a exemplo do Ceará, que foi o Ceará Periferia, junto com as comunidades, que também, viu, Nelson, fizeram uma grande campanha lá, eu recordo, que terminou virando a campanha nacional, porque juntou o Fórum Nacional de Reforma Urbana, juntou os estados vizinhos e a gente foi para lá, e quebramos também o tabu de um plano diretor que tinha sido aprovado, que era uma ferramenta contra e feria todos os princípios do Estatuto das Cidades, e a gente conseguiu, numa campanha bonita de quase um ano,
acabar com isso, barrar e criar um novo plano diretor que teve participação intensiva, né, do segmento da sociedade civil, inclusive todas as entidades que fazem parte do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Então, muito bem lembrado. Então, isso é um avanço. A população brasileira hoje vive, na maioria, nas áreas urbanas e de estar constituindo, então, conjunto de competências, responsabilidades e até mecanismos para o município atuar. E no Estatuto da Cidade, essa aposta está bem concretizada, né? E na política urbana também, ao ter definido o que cabe aos municípios, ter o papel de estabelecer toda a política voltada a estabelecer uma regulamentação, um disciplinamento sobre as formas mais adequadas de uso, né, e ocupação dos seus territórios, focando principalmente no sentido de que a propriedade, né, o solo, a terra urbana venha estar atendendo a sua função social. Só que, na perspectiva que o Estatuto trouxe, e pela própria conjuntura do processo de elaboração do Estatuto da Cidade, hoje nós podemos verificar que a ênfase, né, que se deu quanto aos mecanismos, aos instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade, foram muito mais voltados pensando em grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde tem vários instrumentos voltados a estabelecer formas de instrumentos e operações para atender até interesses do mercado imobiliário, como uma operação urbana, uma própria outorga do direito de construir, né, e interesses também da população, como foi a regulamentação do uso capião urbano. Mas houve uma ênfase muito clara, né, nas grandes cidades. E a realidade do Brasil não é essa, né? Nós temos uma grande parte dos municípios, são pequenos municípios. Agora, passaram-se 24 anos da Constituição, 11 anos do Estatuto, 9 anos do Ministério das Cidades, 8 anos do Conselho das Cidades, 9 anos do Código Penal, que absorveu algo disso também. Êxitos evidentes, avanço evidente, mas muito a desejar no meu entendimento. Esta lei federal levou 11 anos, foi o Estatuto. Tantas coisas que são tão rápidas, a gente tem que perceber isso. Por que 11 anos? Porque toca questões, digamos, estratégicas, a propriedade urbana. Por que a propriedade urbana é diferente? Porque o valor dela não decorre da terra nua, tanto que a terra rural é baixo valor, decorre dos investimentos da sociedade, ruas, saneamento, escolas, hospitais, quer dizer, ela valoriza porque toda a sociedade colocou, então ela tem que cumprir uma função social. No próximo bloco, a função social da propriedade, os vazios urbanos, a não aplicação do Estatuto da Cidade. A gente volta já.